Olá, me chamo Clévia Denise e irei apresentar meu vídeo educacional com os demais discentes, Brenda e Gabriel. E este é um trabalho apresentado na disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos, ministrado pela professora Elaine Forte. Fernando de Saussure, nascido em 1857, em Genebra, na Suíça, é considerado o fundador da linguística como ciência moderna. Nesse vídeo, vamos explorar dois conceitos fundamentais na linguagem, como eles são aplicados no estudo da linguagem. A linguística é uma área de estudo que se dedica a compreender a linguagem em todas as suas formas e manifestações. E para isso, é necessário usar diferentes abordagens para entender melhor os fenômenos linguísticos. Duas dessas abordagens são a análise sincrônica e diacrônica. A análise sincrônica concentra-se no estudo da linguagem em um determinado momento no tempo, ou seja, ela analisa a linguagem em um estudo atual. Já a análise sincrônica concentra-se na linguagem linguística ao longo do tempo, ou seja, ela analisa a linguagem em seu desenvolvimento histórico. Essas duas abordagens são essenciais para entender a linguagem e sua evolução, e ambas são usadas em diferentes áreas da linguística, como sociolinguística, fonética, morfológica, entre outras. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a definição de cada uma dessas abordagens, exemplos de como elas são aplicadas e como elas se diferenciam uma da outra. Além disso, vamos discutir como as análises sincrônicas e diacrônicas podem ser complementares em estudos da linguagem. Na primeira parte deste vídeo, vamos falar sobre a análise sincrônica na linguística. A análise sincrônica é uma abordagem que se concentra no estudo da linguagem em um determinado momento no tempo, ou seja, ela analisa a linguagem em um estado atual. A análise sincrônica é importante porque permite que os linguistas possam entender como a linguagem funciona em um determinado momento da história e como as regras da linguagem são aplicadas pelos falantes nativos. A análise sincrônica é usada em diferentes áreas da língua, como sociolinguística, fonética, morfologia, entre outras. Por exemplo, na sociolinguística, a análise sincrônica é usada para estudar as variações linguísticas que ocorrem dentro de uma determinada comunidade linguística. Já na fonética, a análise sincrônica é usada para estudar os filhos da fala em um determinado momento da história. Além disso, a análise sincrônica pode ser usada para entender a síntese da linguagem, ou seja, como as palavras são organizadas em uma frase. Por exemplo, podemos analisar a síntese de uma frase simples, como "o gato pulou a cerca", e entender como as regras sintáticas se aplicam a essa frase. Outro exemplo de análise sincrônica é a análise da morfologia, que é o estudo das partes das palavras. A morfologia permite que os linguistas possam entender como as palavras são formadas e como elas são usadas na linguagem. Em resumo, a análise sincrônica é uma abordagem importante na linguagem, que permite que os linguistas possam entender como a linguagem funciona em um determinado momento da história. Através da análise sincrônica, podemos estudar a síntese, a fonética, a morfologia e outras áreas da linguagem, ajudando-nos a entender melhor como a linguagem é usada pelos falantes nativos. Na segunda parte desse vídeo, vamos falar sobre a análise diacrônica na linguística. A análise diacrônica é uma abordagem que se concentra na mudança linguística ao longo do tempo, ou seja, ela analisa a linguagem em seu desenvolvimento histórico. A análise diacrônica é importante porque permite que os linguistas possam entender como a linguagem evoluiu ao longo do tempo e como as regras da linguagem mudam ao longo dos séculos. É usada na análise diacrônica em diferentes áreas da língua, como a filologia, a etimologia e a história da língua. Por exemplo, na filologia, a análise diacrônica é usada para estudar a evolução de um determinado texto ao longo do tempo, enquanto na etimologia, a análise diacrônica é usada para rastrear a origem de uma palavra em diferentes idiomas.
Na análise diacrônica, pode ser usada para entender como as mudanças linguísticas ocorrem ao longo do tempo. Por exemplo, podemos estudar a evolução da pronúncia de uma determinada palavra e entender como ela mudou ao longo dos séculos. Um outro exemplo de análise diacrônica é o estudo das mudanças gramaticais que ocorrem na língua. Através da análise diacrônica, podemos entender como as regras gramaticais mudaram ao longo do tempo e como elas foram influenciadas por fatores externos, como o contato com outras línguas. Em um resumo, a análise diacrônica é uma abordagem importante na linguagem que permite que os linguistas possam entender como a linguagem evoluiu ao longo do tempo. Através da análise diacrônica, podemos estudar a filologia, a etimologia, a história da língua e outras áreas da língua, ajudando-nos a entender melhor como a linguagem mudou e como ela continua a mudar. Na terceira parte desse vídeo, vamos falar sobre as diferenças e semelhanças entre análise sincrônica e diacrônica na língua. Embora uma análise sincrônica e diacrônica sejam abordagens diferentes na linguística, elas são interconectadas e são importantes para entender a linguagem em sua totalidade. A análise sincrônica e diacrônica trabalham junto para nos fornecer uma compreensão completa da linguagem. Uma diferença importante entre a análise sincrônica e a diacrônica é o seu objeto de estudo. A análise sincrônica se concentra na linguagem em um determinado momento no tempo, enquanto a análise diacrônica se concentra na mudança linguística ao longo do tempo. No entanto, ambas as abordagens buscam entender como a linguagem funciona e como ela é usada pelos falantes nativos. Outra diferença importante é o método de análise utilizado em cada abordagem. Na análise sincrônica, os linguistas usam métodos como a observação e a experimentação para entender a linguagem em um momento específico. Já na análise diacrônica, os linguistas usam métodos como a comparação entre diferentes línguas e textos históricos para entender a evolução da linguagem ao longo do tempo. Apesar dessas diferenças, a análise sincrônica e diacrônica têm muitas semelhanças. Ambas as abordagens buscam entender a linguagem em sua totalidade, analisando desde os sons da fala até a síntese e o significado das palavras. Além disso, ambas as abordagens são importantes para entender como a linguagem evoluiu e continua a evoluir, e como ela é usada pelos falantes nativos. Por fim, a análise sincrônica e diacrônica são abordagens importantes na linguística, e, embora sejam diferentes em tempos de objetos de estudo e método de análise, elas trabalham juntas para nos fornecer uma compreensão completa da linguagem. É importante entender tanto a linguagem em um determinado momento no tempo, quanto a sua evolução ao longo dos séculos para compreender plenamente como a linguagem continua a funcionar.